Olá, eu sou Alberto Lísula, professor de Psicologia, professor de Hipnose, e estou gravando essa aula exclusivamente para você, que é aluno de alemão com a Alude, lá no Alemão Fluente. Sempre me perguntam como aprender mais rapidamente um idioma. Por que as crianças aprendem tão rapidamente? Será que adulto consegue aprender também? Então eu pretendo nessa aula esclarecer alguns mitos sobre a aprendizagem de novos idiomas e falar de algumas estratégias que podem acelerar e muito o seu desempenho. Existem 4 erros que eu considero centrais para a aprendizagem de novos idiomas. O primeiro é não respeitar a transitoriedade. O segundo é o estudo passivo. Terceiro é a tradução excessiva. E o quarto é esperar demais para começar a praticar. Bom, vamos esclarecer cada um desses erros agora, um a um. Eu sou recordista latino-americano de memorização. Já participei de programas de TV memorizando cartas de baralho, números. Atualmente, o recorde de memorização de cartas de baralho latino-americano é meu, de memorização de 6 baralhos inteiros, a sequência das cartas em 1 hora. E quando me perguntam, Alberto, você teve 1 hora para memorizar aquelas cartas todas dos 6 baralhos seguidos. Quando você memorizou, você fez alguma revisão durante essa 1 hora? Se fez, quantas revisões foram? Ou você foi do início ao fim memorizando até o final? No Campeonato Mundial de Memória, gasta-se muito mais tempo fazendo revisões do que fazendo a memorização propriamente dita. Então, quando eu fiquei 1 hora memorizando cartas de baralho, eu gastei provavelmente 2/3 desse tempo apenas fazendo revisões. Imagina, eu tinha 60 minutos para memorizar a sequência das cartas de baralho. Desses 60 minutos, eu gastei só 20 realmente memorizando. Os outros 40 eu gastei fazendo revisões. Uma propriedade importantíssima da memória é justamente o esquecimento, a transitoriedade. Se você não fizer revisões com frequência, você vai se esquecer, não tem outro jeito. Então, quando me perguntam, Alberto, como que eu consigo aprender idiomas mais rapidamente? Apesar de parecer uma resposta ambígua, a resposta que eu costumo dar é, geralmente, estudar mais lentamente, mas com mais frequência. A constância, a frequência no estudo é muito mais importante do que a quantidade estudada a cada dia. Aprender um novo idioma é como se fosse uma maratona de 40, 100 quilômetros. Aprender um novo idioma não é um sprint de 100, 200 metros. Então é muito comum uma pessoa dedicar muito tempo no início e depois acaba desistindo. Só para você ter uma ideia, existe a chamada curva do esquecimento, curva de Ebbinghaus. Em geral, após uma aula, as pessoas se esquecem de 60% a 80% nas primeiras 24 horas. Imagina, você assistiu uma aula, leu um livro, não importa, em um dia, você já vai esquecer de 60% a 80% de tudo aquilo que estava sendo memorizado. Então, quando você vai aprender um novo idioma, você precisa o tempo todo de rever aquilo que já foi visto. Senão, corre o risco de você estar sempre aprendendo, sempre esquecendo, sempre aprendendo, sempre esquecendo. E para ficar um pouco mais claro sobre como trabalhar esse problema da transitoriedade para aprender um novo idioma, vou te passar um método que eu chamei de ABC. Como que é o método ABC? Você vai pegar aquilo que você tem estudado, cada tópico, e vai classificar de 3 formas diferentes. A, tenho certeza absoluta. Por exemplo, se eu pergunto qual o seu nome, essa é uma informação que você me responde com a propriedade nível A. Você tem certeza absoluta. Nível B é aquilo que você sabe, mas tem dia que você esquece. Você sabe mais ou menos, sabe aquele negócio que tem dia que você lembra, tem dia que você esquece? Pois é, essa informação é do tipo B de bola. E finalmente, tem informação do tipo C. Informação do tipo C é aquela informação que você nem faz ideia. Você talvez até já tenha ouvido falar a respeito.
mas não sabe de verdade. Então a gente vai ter as informações do tipo A, que você tem certeza absoluta, do tipo B, que você sabe mais ou menos, tem dia que você lembra, tem dia que você esquece. E as informações do tipo C, que são as informações que você não sabe de jeito nenhum. Agora, o que você vai fazer? Você vai pegar aquilo que você já estudou, pode ser desde o mais básico daquele idioma. Pega lá pela ementa mesmo, pelos capítulos dos livros, pelos títulos, e vai classificando em A, B, C. Talvez você já tenha passado do capítulo 1, que fala de nomes das cores, ou nomes dos animais, não sei. Mas você não sabe todos, você esquece, então coloca B. Talvez tenha um capítulo que você não faz ideia, você passou por ele, pensou, não vou usar isso mesmo. Passou por ele e simplesmente deixou passar batido, coloca C. E tem as coisas que você vai estudar no futuro que você não sabe e que você vai colocar como C também. Aí no final, o seu livro, o seu material didático, vai estar todo classificado em A, B e C. Aí chegou a hora de você estudar. Qual que você acha que é o item que você deve estudar mais? O A, o B ou o C? Será que vale mais a pena eu estudar aquilo que eu tenho certeza absoluta? Ou será que vale a pena eu estudar aquilo que eu não sei nada? Ou será que vale a pena eu estudar aquilo que eu sei mais ou menos, que é o B? Pode até parecer contra-intuitivo, mas o ideal é você sempre, mas sempre focar o seu processo de aprendizagem em informações do tipo B de bola. São as informações que você sabe mais ou menos. A informação do tipo B é aquela informação que geralmente você acabou de aprender, ou que você aprendeu lá atrás, mas já começou a esquecer. O problema da informação tipo B é que se você não estudar lá hoje, se você não transformar ela no tipo A hoje, ela começa a se transformar no tipo C. E vai chegar um momento que você nem lembra mais daquilo. Ora, mas por que eu não posso focar no tipo C? Se eu foco no tipo C, eu vou estudar só o que eu não sei nada. Aquele material vai começar a se transformar no tipo B. Só que, como eu estou focado em aprender aquilo que eu não sei nada, depois que essa matéria do tipo C vira B, eu costumo largar e pegar mais matérias do tipo C. Então, na prática, o que a pessoa costuma fazer? Ela vai estudando o que ela não sabe, que é o tipo C, vai transformando em B, e depois abandona os Bs. Vai abandonando, 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 até que, lá na frente, os Bs já se transformaram em Cs. É por isso que tem tanta gente que estuda inglês a vida toda no Brasil e não sabe sair do básico. Mesmo já tendo passado por todas as etapas da aprendizagem do idioma, não é capaz de sair do verbo to be. Então vai estudar? Beleza, vou aprender um novo idioma. Primeira coisa, foca naquilo que você sabe mais ou menos. Claro, se você não sabe nada, é tudo tipo C, né? Aí você começa bem devagarinho e transforma aquele C em B. Depois foca nesse B para ele virar A. O mais importante é transformar o B em A. E já te falo, vão ter alguns As que vão retroceder e virar B. Você precisa se preocupar muito, mas muito mais, com essa recuperação da informação já estudada do que aprender coisa nova. Então, o primeiro erro para aprender um novo idioma é não respeitar a transitoriedade. Se você estudar um pouquinho todos os dias, respeitando o ABC, depois de alguns meses você já consegue se comunicar bem naquele idioma. Então, o primeiro erro é não respeitar a transitoriedade. Então, se você usar o ABC, perceba que o ABC, na verdade, não é uma técnica de estudo. É um princípio por trás do seu estudo. Eu não estou dizendo que você vai usar mapa mental, que você vai fazer exercício escrito, oral. Nem estou entrando nesse mérito. Estou apenas falando que, independentemente da forma que você escolher para estudar, se você não respeitar o princípio do ABC, você vai esquecer. Uma ferramenta que ajuda e muito a aprender um novo idioma é aquela criação de flashcards ou memory cards. Você cria uns cartõezinhos, aí coloca de um lado, por exemplo, uma imagem, do outro coloca
como que fala aquela imagem no idioma. Por exemplo, de um lado lá tem um desenhozinho de uma bolsa, aí do lado de Tasche. Ou então coloca lá cadeira, Stuhl, e vai colocando. Arrebentando aqui como meu alemão, vocês estão vendo, né? Ou simplesmente tem lá um passarinho, estou estudando inglês, do outro lado eu coloco bird. Então, essa ferramenta dos flashcards, ela ajuda muito. Não vai servir para tudo, mas se você puder usar os flashcards para transformar informações do tipo B em A, ou até mesmo do tipo C em B, funciona muito bem. Segundo erro para aprender um novo idioma, passividade. Aprender um novo idioma é excelente, é ótimo. E atualmente existem muitos recursos para a gente aprender um novo idioma. Na época que eu aprendi inglês, por exemplo, o recurso que eu tinha era fita cassete, sabe? Era fita cassete. E depois começaram a surgir uns VHS. Aí você colocava a fita de vídeo, não tinha esses recursos que a gente tem hoje, de poder pegar uma coisa na televisão, já colocar o idioma, colocar a legenda e tudo mais. O grande problema é que, nos dias de hoje, apesar de ter um monte de ferramenta para aprender um novo idioma, as pessoas começam a usar essas ferramentas de forma passiva. Aprender é sempre um processo ativo. Então, se eu estou ouvindo um áudio, por exemplo, sei lá, estudando italiano, eu tenho que estar participando. Eu tenho que me sentir numa sala de aula. Eu posso até estar lavando a louça, não tem problema. Mas o que tem que ser mecânico é o esfregar o prato. Se eu percebo, por exemplo, que esfregar o prato ou estar caminhando numa pista de Cooper está me tirando do foco, que é ficar ativo na aprendizagem, eu já não posso fazer isso. Então, quando você vai estudar, você está lá para isso, para estudar. Evite ao máximo multitarefa, deixar a notificação ligada. Não, é só isso. Ainda mais outro idioma, cara. Você vai estudar 10 minutos, meia hora todo dia. Se você estudar muito, vai ser, sei lá, 1 hora por dia. Então não custa nada, naquele momento, você se dedicar apenas a isso. E se você perceber que essas atividades motoras, como caminhar, lavar a louça, limpar a casa, estão tirando a sua concentração, para. Para de estudar desse jeito, porque não vai dar certo para você. Terceiro problema vai ser a tradução excessiva. Existe uma coisa chamada spamnésico. Spamnésico é um termo que se refere à quantidade de informações que eu consigo guardar na minha memória temporária simultaneamente. Você provavelmente já ouviu falar no número mágico 7 mais ou menos 2. Ora, o que significa esse 7 mais ou menos 2? Significa que, em geral, as pessoas conseguem guardar na mente delas 7 informações mais ou menos 2 informações. Ora, e o que isso tem a ver com a aprendizagem de um novo idioma? E por que às vezes a tradução pode atrapalhar? Simples. Vamos pegar aqui uma frase que é clássica do inglês, né, que o pessoal adora falar. E eu não sei de onde que tiraram que essa é a frase mais estudada no inglês. Mas aqui no Brasil a gente sempre comenta dessa frase, que é "The book is on the table". O livro está sobre a mesa. Quando eu traduzo o bloco inteiro da frase, eu só estou gastando 2 blocos de informação. Num bloco, "The book's on the table", a ideia. A ideia é uma só. E a tradução vem como um bloco também. O livro está em cima da mesa, o livro está sobre a mesa. O problema vai surgir quando a pessoa começa o tempo todo a traduzir cada pedacinho da frase. E ela fica assim, de, e, o, a, os, o, as. Book, livro. Is, ser, estar. Perceba que esse spamnésico de 7 mais ou menos 2 vai estourar a qualquer momento. A mente não consegue guardar tanta informação ao mesmo tempo. A gente perde o sentido de coesão. Então, por mais que você olhe no dicionário, saiba o significado da palavra, quando você for usar, deixa para lá esse significado e foca na estrutura toda. Por exemplo, no inglês, é super comum as pessoas quererem saber a tradução do auxiliar do ou does. Por exemplo, faz a pergunta, onde você mora? Where do you live?
A pessoa where é onde. You é você. Live morar. Ué, mas o do é o quê? O do não é nada. Esse que é o ponto. O do faz parte da própria estrutura da frase no inglês. E no momento que você começa a preocupar demais com a tradução de cada bloco, você vai acabar comprometendo o seu entendimento. Então tem aluno que fica viciado em dicionário. Se não tiver com dicionário o tempo todo, ele não estuda. Evita. Evita. Não estou falando aqui para não usar a tradução. Inclusive, em algum momento, você vai ter que usar a tradução. Mas, se for possível usar um dicionário temático, é melhor. Então, se, por exemplo, for possível usar um dicionário visual, sei lá, está lá desenhado o elefante, escrito elephant. Está desenhada a bola, ball. Então, nesses casos, eu estou fazendo a conexão direta da bola, do desenho da bola com a palavra ball, sem ter que passar pelo português. E ainda que você faça um entendimento inicial pelo dicionário, a conexão, o treino deve ser da figura com a palavra, da figura com a palavra, da frase toda com a ideia. Está estudando lá francês, quanto que custa tal coisa? Combien ça coûte? Cara, não importa o que combien ça coûte. Eu quero saber que isso resolve o meu problema de saber o preço das coisas. Então é importante você criar conexões com ideias e não com palavras. Se você começar a ficar viciado em tradução, vai acontecer o seguinte: você vai criar o hábito de conseguir ler no outro idioma. Vai conseguir ler, mas não vai conseguir falar no outro idioma. Aliás, é comum a pessoa até usar um lapisinho para escrever as palavras que ela sabe o significado em cima do livro. A pessoa faz isso porque tem uma sobrecarga da memória de trabalho, só isso. Então está tendo essa sobrecarga, aí a pessoa usa um auxiliar para a memória, que é o lápis. Aí a pessoa consegue ler em outro idioma, mas começa a ter dificuldade de fazer a comunicação, de conversar com outra pessoa. Porque quando ela vai conversar, vão surgir uns bloquinhos, né? Aquele tanto de bloquinho de tradução, e depois seu cérebro não sabe o que faz com tanta informação assim. Então, vai usar a tradução? Beleza, mas vai com calma, usa com moderação e sempre busque criar conexões entre a palavra do novo idioma e a ideia. E agora chegamos ao quarto erro, que é esperar ficar bom para praticar. É engraçado isso. A pessoa começa a aprender um novo idioma, ela fica esperando o momento que ela vai estar preparada para conversar com o nativo. Não, quando eu estiver bom eu converso com ele. Cara, larga disso. Você só vai ficar bom quando se colocar à prova. Eu tenho estudado italiano, eu estava no comecinho do italiano. Aí quando eu trouxe o Giancarlo Russo para o Brasil a primeira vez, para poder ministrar o curso de hipnose não verbal, ele começou a conversar em inglês comigo e falou, não, aqui no Brasil a gente conversa em italiano. Eu errava, claro que eu errava. Eu falava nós vai o tempo todo em italiano, claro que eu falava. E eventualmente, é claro que eu acabava fugindo para o inglês, né? Tinha que fazer alguma conversa um pouco mais séria, mas eu forcei ao máximo para falar em italiano. E hoje tem várias ferramentas que te permitem conectar com pessoas que querem aprender um novo idioma. Além de curso online, tem até mesmo comunidades de pessoas que querem aprender um novo idioma e já falam outro idioma. Então, por exemplo, você acha um desses grupos no Facebook de pessoas que estão aprendendo, de poliglotas, sempre tem gente querendo aprender um novo idioma. Aí você coloca lá a postagem, olha, eu falo português fluente e eu estou estudando alemão, eu estou estudando francês. Tem alguém aí que quer aprender português e que fala francês ou alemão para a gente fazer um exercício de comunicação, fazer um exercício de conversação? Aí você vai achar pessoas, certo? Se você buscar, você vai achar pessoas que querem praticar com você. E comete erro mesmo. É parte da aprendizagem. E se vai treinar com um coleguinha, aí mais motivo para poder errar mesmo. Tem que errar, tem que fazer. Se você ficar esperando ficar pronto, você não vai fazer nunca. Então, nessa aula exclusiva, eu falei sobre 4 erros na aprendizagem de um novo idioma. E são erros que te impedem de aprender rapidamente qualquer idioma. Primeiro erro, não respeitar a transitoriedade. O segundo, estudar de forma passiva. O terceiro, usar a tradução de forma excessiva. E o quarto, ficar esperando demais para poder praticar o novo idioma. Espero que tenham gostado da aula. Qualquer dúvida, pode me encontrar lá no Instagram, mandar direct. Até a próxima.